Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Diz assim em nome de Jesus. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar. Querido Jesus, queremos pedir a Tua bênção neste momento sobre a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que os nossos corações possam estar abertos para receber a mensagem que o Teu Espírito Santo preparou para cada um. Que o Senhor possa me usar e eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O título da nossa mensagem: Tropas de Barro. Falei, preciso estudar. Precisei, primeiramente, ver qual era que Deus, queria trazer a mensagem, o que ele, finalidade, dessa palavra para nós. Então, primeiramente, eu fui atrás do significado de tropas e também de barro, que é um material, uma matéria-prima bem diferente, porém, que é utilizado. Nós sabemos que tropa é um grande número de soldados, tem a ver com o exército. Quem sabe da área militar conhece muito bem essa expressão. E barro é uma matéria-prima utilizado principalmente pelo oleiro, que seria a terra e a água. Coisa simples da natureza, Terra e água. Só que é um material que ele pode ser moldado. Interessante também. E aí eu juntei tropas de barro, para que nós, de início, já venhamos nos familiarizar com o que Deus quer falar conosco. No âmbito espiritual, seria o mesmo que soldados imperfeitos, pessoas falhas, exército fragilizado, mas soldados que podem ser capacitados. E eu falei, Senhor, vai ser uma palavra, assim, maravilhosa para os nossos corações, porque aqui mostra que o Senhor deseja nos usar, mas somos imperfeitos. Aqui já mostra a nossa dependência do Senhor, porém Ele nos escolheu. E a boa notícia é que eu, você, nós fazemos parte desse exército. Então nós fomos convocados para essa tropa de barro. E você é um integrante desse exército. Só que Deus nos deu uma missão de vida, que vai ser o foco do que nós vamos falar, e o que os versículos aqui lidos já foram bem claros. É o evangelismo. A nossa missão é evangelizar. E o que é uma missão? Uma missão, ela é uma ordem, ela é uma incumbência, ela é uma tarefa. Então nós fomos convocados e o Senhor nos deu essa missão, nos deu uma ordem. Ele olhou para nós, nos viu como pessoas ali cheios de falhas, mas mesmo assim Ele nos entregou uma missão. Mas Ele nos chamando, nos alistando, Ele também nos capacita, para essa função, porque Ele nos acompanha e Ele nos orienta.
E Ele nos escolheu para representar Jesus. Então a missão é evangelizar. Mas por que eu, você, nós recebemos essa missão? Por que que eu fui escolhida? Por que você? Porque nós fomos alistados, fomos recrutados para essa missão. Por que que eu devo cumprir essa missão? Então é o que nós vamos meditar agora. Vamos ter aqui meditar em 3 razões. A primeira é porque é um mandamento que o Senhor nos deu. Em Marcos 16:15, eu vou estar lendo aqui. Diz assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então, por que que eu devo cumprir essa missão? Porque é um mandamento que Deus nos deu. O Senhor deseja que sua mensagem alcance toda criatura, todas as nações, todos os lugares. Mas para isso Ele precisa de mim. Ele precisa de você. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre embaixador. Quando fala assim, o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador do Brasil. É ele quem vai falar. É ele quem vai lá nos representar. É ele que está representando. Embaixador é a categoria de forma hierárquica mais importante quando se trata de representar algo ou alguém. Em 2 Coríntios 5, no versículo 20, nós vemos esta palavra direcionada a nós. Que diz assim, 5, o versículo 20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos deles. Aí quando fala, portanto estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo em meio de nós, algumas versões vão falar porque somos embaixadores de Cristo. Então, qual é a principal função de um embaixador? É defender a soberania, é defender os interesses do seu país. E o nosso lugar não é aqui. Então, nós somos embaixadores de Cristo porque nós temos que defender a soberania e os interesses do reino de Deus. É por isso que nós representamos Cristo. Então, é um mandamento do Senhor e nós somos representantes. Nós fomos escolhidos para sermos embaixadores de Jesus. Então, nós somos escolhidos para cumprir essa ordem, essa missão. Levar as boas novas aos perdidos. Por isso que nós devemos evangelizar. Porque é um mandamento. E nós fomos escolhidos. Segunda razão. É um privilégio de cada um de nós. Então, além de ser um mandamento, veja como um privilégio. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, que quando você aceita Jesus, você automaticamente recebe uma carteirinha de missionário. Porque alguém te evangelizou. Agora, como você aceitou, você faz parte desse exército, você já recebe essa carteirinha de missionário. Então, você já é alistado. Então, nós nos devemos sentir privilegiados, porque nós somos recrutados. Você foi selecionado. Você foi escalado. Você foi inscrito para esse exército. Então, nós temos que nos sentir privilegiados. E precisamos nos sentir também favorecidos. Precisamos nos sentir beneficiado ou até mesmo preferido por cooperar com o reino dos céus. Palavras bonitas, não? Mas eu preciso entender esse propósito de Deus na minha vida. Um dia, você precisou ouvir essa palavra. Um dia, um desses soldados te encontrou e te mostrou o caminho certo. E aí, nós fomos alistados, nós fomos selecionados. E agora nós precisamos continuar essa missão. Então, é um privilégio para cada um de nós. Eu tenho que me sentir privilegiado por fazer parte desse exército do Senhor. Primeiro, por que privilegiado?
Porque nós não somos capazes. Não sei se você já recebeu uma missão e você fala, ai, não vou conseguir. Por que você me escolheu? Porque eu não sou capaz. Eu não tenho esses atributos, essas habilidades. Então eu preciso me sentir privilegiado exatamente por isso. Porque humanamente eu não sou capaz. Humanamente. Porque nós somos falhos. Nós somos cheios de imperfeições. Mas mesmo assim, Jesus nos quis como representantes. Por quê? Porque nós somos alcançados pela graça. Essa missão, sabe quem queria? Os anjos. Os anjos queriam essa missão. Mas Deus falou, não, são eles que vão fazer. São eles que eu quero recrutar. São eles que eu quero selecionar. São eles que eu quero que pregue o evangelho por todo mundo. Então essa missão é uma missão soberana. É uma missão que nós devemos cumprir, porque é uma ordem de Deus para nós. Então, primeiro porque não somos capazes. Segundo, eu preciso ter empatia. Eu preciso levar ao próximo esse amor que salva, que muda, que transforma. E eu preciso me sentir realizado por fazer parte de uma missão que salva vidas. Você já conversou com alguém que salvou uma vida? Uma pessoa que estava se afogando, uma pessoa que estava em perigo dentro de um incêndio. Como que essa pessoa, essa que pôde fazer parte desse resgate, se sente? Primeiro, que é considerado um herói. E segundo, ele se sente realizado porque ele salvou uma vida. Então nós também precisamos ter empatia de nos colocar no lugar do outro e dizer, assim como eu tenho a chance da salvação, assim como um dia eu vou poder estar no reino dos céus, eu preciso levar essa mensagem àquela família que está precisando ser restaurada, transformada. Às vezes nós ficamos ali no nosso cantinho, nossa família é uma família cristã, né? Uma família que não tem problemas assim tão difíceis. Por que vou me preocupar com quem está do meu lado? Eu faço parte do exército, mas não preciso levar essa mensagem. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que venhamos cumprir essa missão. E o verdadeiro evangelismo consiste nisso. Almejar a salvação do próximo. Então, quando se fala de evangelismo, eu estou falando de me colocar no lugar do outro. Então, quando Jesus fala do amor ao próximo, é exatamente isso. Além de eu poder ajudar, de eu ter amizade, de eu conviver, eu preciso entender. Essa pessoa conhece a Cristo? Essa pessoa conhece Jesus? Então cabe a mim falar para os meus amigos, para os meus vizinhos, para as pessoas que eu convivo no meu trabalho. Essa pessoa precisa de Jesus. Nós temos um grande erro. Às vezes nós olhamos e achamos que uma pessoa, quando ela está assim, bem financeiramente, ou até mesmo conta tantas coisas que você fala, nossa, parece uma família perfeita. Como que eu vou falar de Jesus sendo que parece que não cabe Jesus ali? Porque tudo que se fala, tudo que se conta, tudo que acompanhamos nas redes sociais, não parece que precisa de Jesus. Mas um ser humano não consegue viver sem Deus. São alegrias passageiras. Mas ali dentro, no fundo, você sabe que essa pessoa necessita muito de Deus. Ela pode ter tudo, mas se ela não tiver Deus, ela não tem nada. E eu entendo que é assim que funciona o reino de Deus. Há um espaço que somente Deus ocupa. E se eu conheço alguém que não tem esse conhecimento de Deus, e você vê que essa pessoa necessita, mas nós temos receio, temos vergonha, ou até mesmo medo, né, de como a pessoa vai receber isso, e não quero falar, não quero pregar, não quero cumprir a ordem de Deus, não quero fazer o papel de um verdadeiro soldado. Então, se coloque no lugar do outro. Imagine, e se fosse eu e alguém pensasse da mesma maneira? Não quisesse trazer esse amor de Deus. Terceira razão.
precisamos fazer e integrar discípulos para o reino. Então vamos lá. Vamos relembrar que nós fazemos parte. Então nós estamos aqui e nós fazemos parte desse exército. E você recebeu uma missão. E você já entendeu que nós somos representantes, embaixadores de Cristo, que eu devo me sentir privilegiado, que eu devo fazer isso porque é um mandamento de Deus. Mas além de eu pregar, eu preciso integrar essas pessoas a esse exército. Isso também faz parte. Sabe quando nós temos cursos de capacitação? Eu preciso ajudar, eu preciso capacitar. Então a dinâmica de fazer discípulo faz parte do estilo de vida do evangelho. Então eu tenho que fazer isso um estilo de vida do evangelho mesmo, é fazer discípulos. Porque esses discípulos depois vão gerar outros discípulos. Eu não posso ter medo, eu não posso ter vergonha, eu não posso ter receio. Nós somos um exército com falhas, sim, muitas falhas. Porém, o que muda, meus irmãos, o que muda todo o quadro não é quem está no exército, é quem está no comando do exército, que é Jesus. Então, por ele estar comandando esse exército, ele pode sim guiar pessoas falhas, pessoas imperfeitas, para essa missão de resgate a muitas vidas que precisam. Integrar discípulos também é nossa tarefa. O batismo, quando você está evangelizando, quando você está pregando, depois a pessoa vai batizar, né, ali reconhecer publicamente Jesus como o único e suficiente Salvador, ele sela esse discipulado, dando àquela pessoa uma identidade, aliando, enganjando e alistando essa pessoa também nessa tropa, também nesse exército de Cristo. Então, eu preciso integrar discípulos para o reino de Deus. Evangelizar é nossa missão. Eu tenho essa missão, eu tenho que entender que é uma tarefa. Tem um trecho de uma canção, e também esse versículo está na palavra de Deus. Primeiro eu vou ler o versículo em Romanos 10, 14, 15, que fala assim, 10, 14 e 15. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. E o trecho dessa canção, com certeza baseado aqui no livro de Romanos, fala: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, como que as pessoas vão ouvir se nós não pregarmos? Se nós não cumprirmos essa missão, essa tarefa, aquilo que Deus destinou a nós, seres humanos, fazer? Como que eles vão crer se eles não ouviram o que Deus pode fazer? Como que eles vão acreditar em algo que eles não conseguem ver as pessoas testemunhando? E isso cabe a nós, né? O Senhor nos chama para fazer isso. E a evangelização, ela requer uma urgência. Precisamos, como um exército, nos mobilizar. Toda vez que acontece algo no país, até mesmo quando perde-se o controle, seja em questão de violência, ou como nós estamos vivendo aí essa pandemia, ou outras situações que precisa de um reforço, quem são os convocados? O exército. Se acontece aí algum desastre da natureza, vamos chamar o exército. Só aqui do nosso país? Não, vamos chamar de outros lugares. Por quê? Porque são pessoas preparadas, são pessoas capacitadas. E nós precisamos entender assim. Deus nos chamou e nós temos um propósito. Nenhum de nós estamos nesse mundo sem propósito, sem razão.
sem um porquê. Então eu preciso entender que eu preciso cumprir o propósito de Deus. E se Ele me deu essa missão, eu preciso cumprir, eu preciso me capacitar. Não posso dizer, Senhor, não vou conseguir, não tenho essa habilidade, não consigo, como vou fazer? Eu preciso entender que Deus vai me capacitar. Eu preciso entender que se Deus chamou, Ele sabe que eu sou capaz de realizar. E quando eu vejo a evangelização como uma urgência, eu vou e faço. Porque há muitas vidas se perdendo, porque eu, como um alistado, como um inscrito, como alguém chamado, não estou fazendo o que eu deveria. E às vezes são famílias próximas, são amigos, são colegas, são pessoas que estão necessitando ouvir. Porém, meu receio ou até mesmo o meu conforto, né? Para quê? Porque o evangelho incomoda. O evangelho, ele às vezes vai fazer com que você precise confrontar aqui com base na palavra de Deus. E você não quer isso. Para que eu vou fazer isso? Estou aqui, estou bem tranquilo, está tudo bem. Tenho um emprego bom, minha família. Só estou esperando Jesus. Mas essa não é a função da igreja. E nós temos que entender que a igreja não se resume a um templo. Aqui em Taubaté, né, pastor Ebus, temos várias igrejas, não só essa. Na sua casa é uma igreja. Então aqui, em cada casa que nós temos é uma igreja. Porque a igreja somos nós. A igreja é onde eu estou. Também aqui, materialmente. Porém, a nossa missão vai continuar lá fora. Então olha quantas vidas podem ser salvas. Porque nem todos moram no mesmo bairro. Ou na mesma rua. Ou na mesma cidade. Outros eles moram em cidades vizinhas. Olha quantas pessoas podem ser alcançadas. Eu preciso entender que eu estou nesse exército. E quando falou dessa questão do barro, você sabe que o barro ele é muito frágil, né? Quem já talvez, por um descuido, quebrou um vaso aí de barro, caiu, ele já quebra. Tem uns que são mais resistentes, né? E nós somos assim. Só que o barro ele pode ser moldado, né? Ele é frágil, mas ele pode ser moldado. Então nós também podemos ser moldados nas mãos de Deus. Somos ali imperfeitos, com falhas, com rachaduras, com imperfeições somos, irmãos. E vamos ficar assim até a volta de Jesus. Porém, o que eu preciso entender é que Deus me chamou e eu preciso aceitar esse chamado. Eu preciso entender que eu faço parte. Eu aceitei Jesus, eu estou ali pronto para a guerra e pronto para trazer mais soldados, pronto para integrar mais pessoas ao reino de Deus. Então agora é o momento de nós fazermos o quê? Obedecer, anunciar essa palavra do Senhor. E tropa de barro é essa que Deus quer usar. Não é uma tropa de ouro, de prata, é uma tropa de barro que Deus quer usar. É você, sou eu que Ele chamou. Conta-se uma história que um homem, ele estava a ponto de tirar a própria vida, só que ele morava na rua de uma igreja e toda a vizinhança o conhecia. E aí, ele, desesperado, com muitos problemas, ele passou em frente à igreja. E ele ouviu um cântico do inário que dizia assim: em Jesus amigos temos, mais chegado que o irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Ele resolveu entrar. Ele falou: eu tenho um amigo? Eu tenho um amigo? Eu nunca ouvi isso. E quando ele entrou, ele se deparou com pessoas que conviviam todos os dias com ele. E aí ele parou próximo de um rapaz e falou assim: você congrega aqui? Por que você nunca me chamou
para dizer coisas tão lindas que eu acabei de ouvir. E ele acabou de ouvir o sermão e a sua vida foi poupada, porque ele decidiu aceitar Jesus. Então, será que nós não estamos, não é atrasando, não seria a palavra. Será que eu não estou deixando de cumprir uma parte para que Deus possa realizar o restante? Que seria somente estender o convite a alguém? Será que eu estou deixando de cumprir essa missão que Deus me destinou? Falou, essa é a parte que os seres humanos vão fazer. Agora, dessa parte em diante sou eu. É simples convidar alguém, né? É simples convidar alguém para vir à igreja. É que é difícil, às vezes, a resposta que você vai receber. E a gente não quer ouvir um não. Mas, às vezes, você vai receber um não na primeira vez, na segunda. Na terceira, a pessoa já vai ficar pensativa. E depois ela pode vir. E é uma palavra que vai mudar. Porque não é o convite, mas o convite é um passo. Ou até mesmo você falar de Jesus, o que ele faz, que ele salva, que ele cura, que ele restaura. Você precisa conhecer o Evangelho. E quando, irmãos, nós conhecemos o Evangelho de forma profunda e as pessoas veem em nós o que eu estou falando é o que ele vê em minha vida, a pregação ela flui de uma maneira que nem você consegue entender. Porque a pessoa fala, eu quero esse Jesus aí. Eu quero esse Deus que está na sua vida. E às vezes você nem precisa falar. Você faz parte de um exército que a sua postura, o seu testemunho já mostra o que Deus pode fazer em nossa vida. Então, tropas de barro, não se esqueça disso. Eu faço parte, você faz parte dessa missão soberana, dessa missão importantíssima. E é uma missão que precisa ser realizada com urgência, porque é muitas pessoas, não são poucas. São muitas pessoas que elas precisam ouvir de Jesus. E se nós não falarmos, como saberão? Né? Se eu não pregar, como ouvirão? Então, Deus quer nos usar. Deixa Deus te usar. Faça como Isaías. Lembra lá em Isaías capítulo 6? Que encontro maravilhoso que Isaías teve com Deus. Ele teve um momento de adoração aos nossos olhos surreal. Aí no final do versículo, o que ele fala? Ele vai falando, Senhor, como? Eu com esses lábios impuros, com essa imperfeição, o que eu vou fazer, Senhor? E aí Deus vai falando com ele. E no final, ele diz algo que Deus quer ouvir de mim. Que Deus quer ouvir de você. Que Deus quer ouvir de nós. Eu vou ler exatamente como está aqui. Para que a gente possa ir para o final da palavra. É uma das passagens que fala de uma adoração assim, tão sincera. Que experiência que Isaías teve. Mas Deus perguntou algo a ele. Primeiramente, ele teve uma visão, né? E essa visão o deixou encantado. Porque os anjos não paravam de falar da grandeza de Deus, dizendo que Deus era santo, 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 todo-poderoso. E a glória do Senhor enchia aquele lugar. E aí ele vai tendo ali um diálogo. Não vou ler ele todo. Em seguida, finalzinho, em seguida ele ouve o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Deus fala com Isaías: quem é que eu vou enviar?
Quem é que vai ser o meu mensageiro? Aí sabe que Isaías fala: aqui estou eu, envia-me a mim. É isso que Deus quer ouvir de nós. Sou eu, Senhor? Sou eu que o Senhor alistou? Sou eu que preciso falar com aquela família, Senhor, que há tempo o Senhor tem me incomodado? Sou eu que preciso falar com aquele colega? Sou eu que preciso levar a tua palavra àquela pessoa, Senhor, que eu encontro sempre quando eu vou trabalhar? Então, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Me capacita, Senhor. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou imperfeito, mas eu sei que o Senhor vai me capacitar. Eu sei que o Senhor vai me usar. O Senhor vai me dar as palavras certas e eu vou cumprir a missão que o Senhor entregou. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Que você não esqueça dessas razões. Por que evangelizar? Porque é um mandamento. Se sinta privilegiado por fazer parte desse exército, dessa tropa. E lembre-se, precisamos fazer e integrar discípulos. Precisamos trazer pessoas. Porque eu tenho certeza que naquele grande dia, um grande exército vai estar lá no reino dos céus. E nós estaremos colaborando com isso para que a missão do Senhor seja concretada. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.